Olá, tudo bem? Estamos aqui dando início ao podcast para tratar da reforma, da proposta de reforma do Código Civil, do PL 4 de 2025. Eu quero agradecer aqui a presença da minha amiga querida, a Luanda Bacoiser, do Rubens Elias e do Paulo Araújo. Para a gente ganhar tempo, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o Paulo, que tem acompanhado diariamente essa reforma e contribuindo muito para as soluções necessárias. Então, vamos começar, Paulo, você trazendo uma introdução sobre os principais aspectos dessa reforma que podem impactar o setor imobiliário. Lembrando que nós vamos tratar aqui, depois, apenas no que tange ao condomínio edilício, tá? Dos artigos 1331 a 1338 do Código Civil. 38, certo? 1331 a 1358. Aqui é pegadinha, você sabe Pegadinha, o calma. artigo direitinho. Já começou Já assim. comecei já assim, começou mas vai ter assim. corte, tá? É. Eles vão tirar. Errado. Então, só para a gente lembrar aqui, o Paulo vai fazer um apanhado e depois nós vamos focar nas alterações no que tange ao condomínio edilício. Bem, Luciana, obrigado pelo convite de estar aqui, agradeço ao Secov, é muito legal poder participar desse podcast, porque a gente consegue espalhar a notícia e o conhecimento e as nossas percepções para muito mais gente, porque cada um pode ouvir na hora que quiser, então é uma iniciativa muito interessante, tá de parabéns ao Secov por ela, né? E aí, para responder a sua primeira provocação, o que eu tenho dito é que a reforma do Código Civil é uma reforma muito ampla, né? Ela propõe modificar 800 artigos, introduzir mais 300 numa lei que tem 2047, ou seja, vai mudar mais da metade dos artigos. Você vai mudar mais da metade dos artigos de uma lei, é praticamente uma lei nova, é um código novo. Então, a gente tem uma base de comparação, a gente teve uma mudança de Código Civil em 2002, você tinha um código que era de 1916 e ele foi alterado e veio um novo Código Civil em 2002. O número de alterações nessa alteração legislativa foi menor do que essa que é proposta agora. Então, certamente, em passando todos esses artigos, nós não sabemos, né, vai depender do processo legislativo, seria mesmo um Código Civil novo e não uma mera atualização. E para mim, o que eu tenho dito sempre é que as mudanças, elas pretendem afetar todos os aspectos da nossa vida, né? Então eu digo assim, olhando aqui para o mundo da construção civil, para o mundo do mercado imobiliário, especialmente para o mundo condominial, acho que tem 3 conceitos que vão ser modificados fundamentalmente. O conceito de propriedade vai sofrer alterações importantes, e o condomínio não deixa de ser uma forma de propriedade. A gente vai ter o conceito de contrato profundamente alterado, se aprovado da maneira como está o projeto, e a gente vai ter o próprio conceito de empresa. Mas não só isso, tá? As questões relacionadas à família e às sucessões também mudam muito. Então, é uma mudança muito ampla, são aspectos dos mais diversos, desde a flexibilização das regras contratuais, o comprometimento de garantias contratuais estabelecidas, como a fiança e alienação fiduciária, as próprias regras sobre aquisição de propriedade, aquisição coletiva de propriedade, a responsabilidade das empresas, os danos que causam. Então, perpassa por muita coisa. A possibilidade de divórcio liminar ou divórcio unilateral, a sucessão da herança digital, são muitos os temas. A gente poderia passar muito tempo falando aqui, mas para dar essa visão geral é o seguinte: é uma lei que impacta a nossa vida do nosso nascimento até a nossa morte, e ela vai ser profundamente alterada. A gente precisa estar acompanhando, precisa refletir e precisa compreender essas alterações para que elas saiam da melhor forma possível. Obrigada, Paulo. Rubinho, eu queria começar, conforme nós combinamos, para tratar da possibilidade de ser atribuída personalidade jurídica ao condomínio edilício. Isso é ela vem uma alteração, né, no artigo 1332. Eu sei que você tem um artigo, aliás, queria te parabenizar, depois quero que você fale onde as pessoas podem localizar esse seu artigo. Você faz um apanhado, de fato, né, de todas as alterações no que tange ao condomínio edilício e algumas do condomínio voluntário. Conversei bastante com o Paulo a respeito dessa possibilidade. A crítica é com relação a poderá, né, ser atribuída personalidade jurídica, que causaria mais insegurança, porque alguns condomínios teriam e outros não, a despeito da gente entender se é possível ou não, se deveria ou não ser, né, atribuída essa personalidade.
Então quero te ouvir e depois a gente pode ouvir o Paulo e a Luanda. Lu, muito obrigado. É sempre uma delícia estar aqui com vocês, né? Imagina poder dividir um painel com essas luz queridas que a gente tem aqui, mais o Paulo, é algo que traz muita satisfação, muita alegria mesmo. A gente está falando de Código Civil e de alterações, só relembrando que é o 1331 a 1358 mesmo. Confirmado. Confirmado. 1358. Ah, E aí, a gente está tratando de matérias que são o nosso dia a dia, né? Ou seja, a maioria das pessoas hoje ou mora ou vai morar em condomínio, é uma necessidade, ou seja, a figura do condomínio edilício como uma espécie de propriedade é uma necessidade de melhor aproveitamento do solo, logo a gente tem que tratar disso e tratar bem. E o tema da personalidade jurídica, ele vem, a meu ver, de uma maneira que foge um pouco daquilo que se deveria pensar numa estrutura de legislação, ou seja, qual é a base, qual é o fundamento para que as coisas aconteçam? A gente sempre parte do fim para encontrar o meio para alcançar o fim. Eu quero que o condomínio também tenha um imóvel contíguo. Então a forma, porque o registrador não autoriza, porque o condomínio não é pessoa jurídica, eu devo então atribuir personalidade jurídica. É isso que a gente estaria tratando, ou seja, eu vou criar um mecanismo para encurtar o caminho para que eu alcance a finalidade que dói de não conseguir adquirir imóveis contíguos no ambiente condominial. Pois bem, a meu ver, essa situação, ela, além de não ser necessária, ela, quando foi necessária, o próprio judiciário deu solução. Então, a adjudicação de unidades condominiais em condomínios edilícios, elas foram solucionadas por meio de uma interpretação do artigo 63. Então, se eu quero adquirir imóvel, adjudicar imóvel, né, em execuções, em ações voltadas para a recuperação do crédito condominial, o judiciário entendeu, olha, aquele 63 também pode se aplicar aqui. Não precisou dizer que era pessoa jurídica ou não, para isso, né? Então a gente pode dar uma interpretação. Já queria te provocar. E essas decisões, né, são no sentido de que a propriedade é transitória e tem que ter unanimidade para aprovação, para essa adjudicação. Nem mais, precisa. nem mais. No começo se entendia que dependeria de unanimidade. Hoje se entende que é unanimidade dos presentes. Não é maior, e não é mais do condomínio. Até porque Então, senão basta- inviabilizaria. Exatamente. As decisões que tratam disso, basicamente, são vinculadas a procedimento de dúvida. E aí você vai encontrar esse entendimento, que basta a Assembleia ter autorizado. E porque é uma forma de solução de um problema pontual, que é o condomínio receber aquela unidade para futura venda. É isso. Agora, é obrigatório? Também não é, Lu. Então, se você pega... não existe nenhum lugar que diga que é sob condição de futura alienação. Apenas a ideia de que deveria ser transitório, porque atendendo ao princípio da continuidade imobiliária, eu recebo a propriedade, depois eu vendo. Mas tem várias unidades que foram adjudicadas e hoje são utilizadas ou para locação, ou para fazer um espaço, ainda que não tenha sido alterada a especificação do condomínio. Mas, Então, Rubinho, acho que o principal problema que a gente enfrenta é quando tem o imóvel contíguo, né? Que os condomínios querem ampliar o condomínio ou resolver algum problema ali de garagem, de ter alguma facilidade. E a gente precisa muitas vezes criar alternativas que não são boas sob o ponto de vista prático, né? Tipo, criar uma associação, enfim. Então, eu acho que isso, eventualmente, e aí era até uma coisa que a gente estava discutindo antes em outros fóruns, né? Eventualmente a gente poderia não criar uma personalidade jurídica, porque tem outras questões que talvez impactem negativamente Sem questões dúvida. fiscais e tudo mais. Mas seria ter ali uma linha, né, um parágrafo permitindo, né? E eu acho que isso daí Exatamente resolveria isso. o Essa é a caso. sugestão de redação que o Rubinho traz nesse artigo, tá, Luanda? Ele entende que poderia a norma permitir essa aquisição. E já Exatamente. existem decisões no sentido de suscitação de dúvida, se eu não estiver enganada,
que fundamenta dizendo que a comprovação da utilidade e necessidade prática da aquisição, que deve ser justificada de forma objetiva, de modo a evidenciar o interesse coletivo e afastar qualquer conotação individual ou especulativa. Aí tem aprovação unânime dos condôminos em assembleia, né? E o negócio deve atender a uma necessidade concreta do condomínio. Nesse caso, era para ampliar o número de vagas de garagem e acessibilidade, então tinha uma ação da prefeitura. E aí eles conseguiram registrar. No primeiro momento houve a negativa. Mas o que eu acho só é o seguinte, é que a gente, claro que a gente tem essas decisões de corregedoria e tal, mas sempre muito ruim na hora que você tem que ir para o judiciário, né? E aí, na massa condominial, a gente sabe que sempre tem discussão, tem um condomínio que não concorda, e aí começa a suscitar. Então, assim, na hora que a gente tem um artigo de lei que prevê isso, né, estabelece qual vai ser o quórum e tudo mais, você resolve, E a lei né? não Você prevê qual é o pacifica. quórum. Então, qual seria o quórum E aí- deste artigo 1332? A lei, você fala o projeto, né? O projeto não está O projeto prevendo. não está prevendo. Para a personalidade jurídica não está prevendo. Sim. Fala apenas que poderá. E a gente volta para o teu assunto, né? É. Então, assim, poderá atribuir a seu interesse a personalidade jurídica. Então, o primeiro aspecto é isso. Tem solução melhor. A meu ver, tem solução melhor para a hipótese de aquisição de imóveis contíguos, etc. O outro lado é, mas o condomínio, como bem colocado pelo Paulo, mas será que não mereceria uma outra natureza de pessoa jurídica, criar uma pessoa modalidade jurídica? nova, né? É Você tem isso. que harmonizar com o 44 do Código Civil, que é eu das pessoas jurídicas. harmonizar, e aí por quê? Então vamos mudar o Aham, motivo. Uhum. Vamos pensar que, não, porque hoje o condomínio é uma outra realidade social, hoje ele pode ser locador da garagem, ele pode explorar o estacionamento, ele pode... A antena, né? Pode ter outras atividades, a ponto de justificar uma atividade empresarial no meio. Então, a empresa como elemento fundamental para que o condomínio passe a existir. Aí, será que justificaria para esse outro modelo? É que é nesse ponto... A minha pergunta para o Paulo. É. Justifica atribuir personalidade jurídica a um prédio? Ou, quando você mesmo usa a fundação é afetação. Então, mas era isso. diga, Não, eu quero até te provocar nesse sentido, aproveitando o gancho. Porque o que eu acho? Eu sei que o Rubinho é muito contra a questão da personalidade jurídica. Eu não sou tanto, assim, eu não tô vendo tanto efeito prático, mas não sou tão radical. Por quê? O que eu acho? Que na hora que a gente fala que é né, tem personalidade jurídica, a gente vai pro 44, são regimes jurídicos diferentes. Todo mundo fica falando, mas vai ser uma sociedade. Mas, calma, não necessariamente. Né? A própria fundação é isso, é um patrimônio que tenha afetado com uma personalidade jurídica para uma determinada finalidade. Então, eu entendo que, uma vez que o condomínio, vamos pensar o seguinte, foi para o 44, obviamente o condomínio jamais poderá ser tratado como uma sociedade, ele vai ter que ter um regime específico de condomínio, como tem a fundação, como tem o partido político, então teria que ser nessa linha, a gente não poderia. Então, eu queria até aproveitar o gancho para te provocar, Paulo, como é que se você vê dessa maneira também? Porque se a gente equiparar uma sociedade, aí é o caos, né? Eu confesso que debater com vocês é sempre bom, porque a gente sempre aprende e sempre pensa por outro lado, né? O Rubens hoje no painel mais cedo mencionou uma hipótese, porque eu tenho uma grande dificuldade, para te falar a verdade, daqui o meu lado civilista, de pensar nas categorias, de abrir a porta do direito de propriedade para um ente não personalizado. Porque o direito brasileiro não fez isso até hoje. Mesmo nos fundos de investimento, que são condomínios por força de lei, você tem o agente fiduciário atuando como Exatamente. emprestando o nome. Você tem uma isso. pessoa que empresta o nome pro fundo de investimento imobiliário, hoje em dia o administrador e tal. Então, a gente estaria dando um passo além na tradição. Mas você mencionou um ponto que eu fiquei pensando e talvez seja a solução mais fácil, que é a acessão. Né? Em que você adquire e por meio da acessão aquilo entra no condomínio, como se fosse uma mitose, né, da célula. É isso. Sei lá, Adere. Isso é uma fagocitose, né, que vem assim, um e pega o outro. E aquela propriedade se amplia. Então, usando o regime de direitos reais e não o regime do direito da personalidade para resolver o problema. E talvez essa seja provavelmente a mais inteligente das soluções, que você não tem que entrar em todas essas filigranas, etc. E aí, como a Luanda falou, acho que um parágrafo, em vez do parágrafo primeiro do 1332 fala da pessoa jurídica, ele falava isso, pode adquirir por acessão. E aí acabou o problema. Né? E a gente mantém tudo dentro dos direitos reais, sem
sair. Perfeito. Mas supondo que, né, vamos extrapolar a necessidade específica da aquisição do imóvel contíguo e vamos para outras possibilidades, né? Eu fico olhando assim, talvez quando o legislador pensou em fundações, vamos ser franco, ele pensou em uma pessoa que tem um patrimônio que gostaria de instituir em favor de, né, que aquele patrimônio reverta em prol de um benefício social específico, por isso o Ministério Público olha. Mas ó, a gente olha para as fundações, eu sou professor de uma fundação, a Fundação Getúlio Vargas, que há muito tempo não é a herança do Getúlio Vargas ou um patrimônio amealhado por ele, é uma instituição de ensino relevante nacionalmente que ganhou um corpo, como você falou, até uma certa atuação empresarial. Por definição, ela não pode ser empresária, mas ela vende cursos, ela explora projetos, tudo sob o guarda-chuva de uma fundação. Então, eventualmente, pode ser útil para um condomínio e talvez a gente nem consiga imaginar todas as aplicações possíveis de dar a opção. Eu confesso que no começo eu também estava achando ruim, a gente discutiu isso, né, Luana? O pode, porque falou, pô, vai ficar uma dúvida. Mas aí, até isso, inclusive, eu debati com o Flávio Tartucci, o professor Flávio Tartucci, que é o relator geral da reforma. Ele falou, mas Paulo, pensa bem, se eu obrigar todo mundo, vai ter um monte de condomínio pequenininho que vai entrar num regime que talvez eles não queiram. Agora, eu tenho coisas gigantescas que talvez queiram um regime jurídico mais, vamos dizer assim, mais formal, e por que não dar a opção? Por que não ter a liberdade? Mas, na minha visão, só é possível fazer isso criando uma modalidade nova de pessoa jurídica, que também não vai se confundir exatamente com a fundação. Não, também Até porque a fundação tem lá todos os seus outros problemas, inclusive a reforma endereça as fundações de uma determinada maneira. Então, eu penso que poderíamos dar essa opção, criando uma pessoa jurídica nova, e depois, daqui a pouco, a gente vai ter que criar o Estatuto dos Condomínios, uma outra lei para pensar nisso, que é a dificuldade de criar uma figura nova. Mas eu saio daqui convencido pelo Rubens de que a melhor solução para um imóvel contíguo é a autorização para uma cessão legal, né? Uma cessão ex lege, que, uma vez adquirido, aquilo simplesmente vira condomínio, né? O que me parece que talvez resolva boa parte dos problemas. E aí o quórum... A gente tem que pensar, pode ser igual mas eu do acho que código, tem que tem dois pensar. terços. Lá no 1342. E aí você obriga todos a serem proprietários de algo que vai ser incorporado ao condomínio, a um direito de propriedade, você não tem a escolha de ser ou não proprietário. Tem condomínio que comprar carro. Exatamente, O problema de comprar uma propriedade imobiliária também. Agora pode delimitar, desde que seja contigo. Pode até tem que pensar no quórum, gente. Comprar unidade. Uma sessão muito longe, né? O problema da sessão é que tem que grudar. E né? eu tenho um pouco eu gostaria de trazer... um pouco quando a corregedoria trata, né? Ela trata muito dessa questão que tem que estar relacionado Isso, com a finalidade. e tudo mais. Tem que ter uma relação. Luanda, aqui, só para a gente também matar essa parte, que é para a prática de atos de seu interesse. Então, aquilo que não é interesse, ela não pode ter personalidade jurídica, né? Então, aqui você ainda... Mas é porque reforça, eu acho que um pouco esse ponto do Paulo, que é uma modalidade específica, né? Como é a fundação. A fundação também não pode fazer nada fora do interesse dela, da finalidade dela. Então, eu acho que tem que estar alinhado, obviamente. Você não pode criar uma pessoa jurídica para explorar, sei lá, uma outra atividade qualquer, uma fábrica de papel, entendeu? Exatamente. Eu acho que aí é uma ideia de criar um conceito mais funcionalizado. Não me parece que seja um grande problema. Talvez a redação não seja melhor, porque parece que só quando ela está atuando em interesse próprio, ela é pessoa jurídica. E quando ela não está, ela não é. Então, talvez a gente tenha que pensar numa redação melhor. Atenção para a parte final. E o interessante você não gosta de que eu fale do enunciado, mas o enunciado de 90, foi de 2002, ele trazia essa parte final. Deverá ter personalidade jurídica, né, para a prática de atos do seu interesse. E aí, em 2004, vem o enunciado 246. Você viu eu colei aqui, gente, deixa eu só falar, porque depois... 246 deve ser reconhecida a personalidade jurídica ao condomínio edilício e suprimiu a restrição. Então, a capacidade vai além das atividades do seu interesse. E aí vem a proposta da reforma e volta com essa parte final, então, tá? Já havia sido suprimida. Que era uma sugestão do ministro Rui Rosado lá atrás, né? E depois o professor Gustavo Tepedino fez essa alteração. O professor Gustavo Tepedino é uma pessoa que conhece muito o direito de propriedade. Eu tentei achar a exposição dos motivos, mas eu não... Acho que não tem, nas jornadas, né? Mas assim, uma coisa que a gente pode fazer na próxima, a gente convida o professor Gustavo Tepedino. Sim, e aí a gente debate com ele. Tá bom. Agora, dentro desse contexto, parece que, a meu ver, duas questões são importantes e
compatíveis. Uma história da cessão Uhum. e o outro é uma personalidade jurídica própria. Própria, E não do jeito que está. Do jeito que está, vai fazer o quê? Precisa regulamentar. Vai ter uma Uhum. outra lei para tratar do Para assunto. regulamentar Então é isso. melhor você criar uma personalidade jurídica E própria. Própria. Um outro ponto, você não Se for- consegue dar a Isso, personalidade jurídica sem harmonizar com o 44. Todo mundo está de Sim, acordo nesse sim, sentido? Isso sim. Sim, sim. Embora sim. existam pessoas jurídicas hoje que não estão no No rol. 44. Mas, Sim. Mas eu reputo acho que que- mais uma falha de técnica É, de eu também redação acho. legislativa e de sistematização do que qualquer outra coisa. Então, é ideal que que o cidadão, quando vai ver a lei, fala quais são as pessoas jurídicas que eu Claro. tenho na minha jurisdição. Claro. Eu tenho essa. Então tem que estar tudo no lugar só. Elencada de É, forma é- taxativa. Você entende? Não, eu Não é nem diria taxativo. taxativo, mas assim, é o lugar para você procurar isso, entendeu? Tá bom. Porque taxativo não é, de fato, Não. como o Doron falou, existem outros lugares. Eu só acho que a gente precisa ter uma preocupação com essa sistematização, porque o que acontece hoje é que a gente, na hora que você vai tratar de qualquer tema, é isso, é uma infinidade de normas que você tem que buscar e tudo mais, e acaba um pouco, até o que vocês estavam falando, a questão, né, do condomínio com o Código Civil, que a gente não pode nem mais falar no novo Código Civil, que outro dia eu levei uma bronca do meu filho, Não- que é aluno do Rubinho, ele falou, mãe, que novo Código Civil? Tipo assim, Por isso que eu você não me era nem corrigiu. nascido. Você falou, você me É, corrigiu, exatamente. É um projeto. E aí, que é um pouco essa questão, né? E aí a gente tem duas leis, que é a 4591 e o Código Civil, e tem uma incompatibilidade ali em alguns artigos, então quer dizer, E continua causando. e continua causando, Tem exatamente. duas normas qual eu aplico, né? É E isso. o STJ muitas vezes aplica a 4591, especialmente quando a convenção é anterior ao Isso. Código de Não, eu 2002, que, a meu ver, faz todo sentido. Faz todo porque É um sentido. sistema dinâmico. Uhum. Eu vim colar aqui porque eu lembrava que recentemente tinha sido criada uma nova modalidade de pessoa jurídica, Ah, que foi pela Lei 15.068 de 2024, que é o empreendimento de economia solidária, que foi inserido. Assim, eu não, sinceramente não sei como isso tem sido aplicado, se tem sido aplicado ou não, mas fato é que foi simplesmente inserido lá essa modalidade. Não tem regulação, você não sabe direito como vai funcionar, então talvez fosse melhor a gente pensar em algo um pouco mais estruturado. Se for Sim, fazer, né? sim. Acho, se é para ter, melhor ter algo mais estruturado, Claro. mais pensado. E aí eu acho que para outras finalidades que Sim, não sejam sim. da sessão. O que eu fico pensando, Rubinho, eventualmente, assim, porque hoje a vida é tão dinâmica, né? E a gente já teve a questão dos condomínios com alocação de antenas, né? Em algum momento, eventualmente, pode ser que o condomínio tenha ali, desenvolva uma atividade econômica, né? Porque ali a antena e tal, a gente entra numa receita que cobre as despesas e tal. Mas eventualmente pode acontecer, né? Não sei. E aí, nestes casos, talvez fosse interessante ter essa. Tem Que pensar você faz, pra quê, né? qual é o Pra propósito quê? inicial. Exatamente. Agora, de fato, mesmo entidades sem fins econômicos, por exemplo, você tem uma associação XPTO Uhum. e ela começa a explorar um curso. Sim, O sim, regime sim. tributário para explorar o curso é o de uma empresa. É o mesmo, Isso. sim. Não quer dizer que ele Ué. tenha perdido. Sim. Vai pagar sim. imposto. Não. etc. O condomínio também poderia Também poderia isso. fazer Porque isso. você tem, por exemplo, hoje dentro, que acontece, é muito parecido com clubes. Então você tem esses condomínios que tem essas áreas de lazer super Uhum. bem equipadas e que inclusive tem um restaurante e uma lanchonete dentro. Sim. E aí você tem venda de mercadorias. Sim, sim, Então, sim. hoje os clubes têm um tremendo debate tributário se as vendas de mercadorias nas lanchonetes, restaurantes dos clubes incidem ou não incidem, a tributação completa, etc. Se você trouxer o regime da pessoa jurídica para os condomínios que têm esse mesmo tipo de serviço, né? Por exemplo, serviço de piscina, esse O tipo de barzinho coisa, da piscina. bar da praia, esse tipo de coisa, você vai também ter uma discussão sobre se incide ou não incide tributo nessa operação, né? Sim. Acaba sendo, para o ambiente condominial, bem complexo, especialmente para os pequenos. Uhum. Para os maiores, ter uma personalidade jurídica ou não, acho que tem a ver com a necessidade ou não. E aí vem um ponto que pouca gente fala, que é a responsabilidade dos condôminos. Então, Sim. um condomínio que deixa de pagar as suas dívidas. Uhum. Hoje, condomínio não paga, eu vou inserir no polo passivo os condôminos na proporção da sua fração ideal. Sim, sim, Porque sim. todos respondem na Sim. proporção. E aí, se for pessoa jurídica, agora não, eu vou ter que ter IDPJ. Sim, sim. Embora. Pode- Hoje é uma entidade Falência do transparente, Ou né? a natureza É. jurídica vai ser de sociedade. Nós estamos vendo atualmente DPJ de fundo de investimento. Então, eu não duvidaria que que daqui a pouco vai aparecer um IDPJ de Sim. condomínio de lixo sem mudar o regime. Tá? Uhum. Ou é que hoje eu não preciso.
Hoje eu Eu só simplesmente só incluo no você- polo, né? porque É, você exatamente. escolhe. E a questão É de dano totalmente moral, né? transparente. A gente vai também enfrentar a Vai questão de enfrentar dano reparação de moral dano do moral, condomínio. né? A imagem Esse- atributo passível de ser violada. Eu que sou velho, eu tô 35 anos fazendo isso, né? Desde que eu entrei na faculdade, Uhum, eu assessoro o condomínio. uhum. Eu, fica eu tenho dificuldade de lidar com essas situações, mas Ô, gente, o papo tá o muito bom. mundo evolui, né? Como Eu você acho- falou, o mundo é dinâmico. Só pra É gente, dinâmico. só pra gente concluir e passar para um outro tema que a gente vai tratar aqui Uhum. na sequência. É o Airbnb? Já É o falar de Airbnb, Airbnb? vamos falar de Airbnb, mas eu queria só concluir com o parágrafo 2º da proposta, que esse aqui é bom, né? Porque deixa claro que você pode ter apenas um proprietário e instituir o condomínio. Ô, Luco, fala exatamente Que- para quem está ouvindo o que, vamos lá. fala o É, artigo 2º. São títulos hábeis para o registro da propriedade condominial no competente ofício de registro de imóveis, a escritura de instituição firmada pelo titular único de edificação, composta por unidades autônomas, e a convenção de condomínio nos termos dos artigos 1332 a 1334 desse código. Eu também não vejo. Mas Tinha tem, uma mas, discussão, havia uma mas discussão. tem uma discussão muito grande sobre isso? Tinha uma discussão quando você instituiu o condomínio, Sendo o único um único proprietário. proprietário, e aí eles e tendo pluralidade de unidades. Eu Então você- lembro disso na Caixa, quando a gente fazia até gestão de empreendimentos da Caixa, naquele fundo de arrendamento residencial, Uhum, isso existia. uhum. Porque, como vou fazer? Ela é proprietária de todas, você pode, não pode ter unidades Uhum. autônomas. Em shopping, a gente destaca a Shopping, comunidade, destaca a comunidade. e aí Mas continua Verdade. sendo, mas continua De- sendo o mesmo o proprietário. mesmo proprietário. E aí você É. tinha que fazer para alguma empresa do grupo. Então, uma mas organização. eu acho que aí, de novo, a gente também tem que tomar cuidado para também não estar corrigindo Mas coisas já- que estão erradas. já era- Na Tinha um enunciado nesse sentido antigo, então, mas- que aí mas- prestigiou vamos lá. O que é o condomínio edilício? Condomínio edilício nada mais é do que uma forma de organização da propriedade. Pode Ele não, ser múltipla ou individual. ou individual, ele não está organizando a titularidade, ele está Sim, organizando a operação do imóvel, daquele ativo. Então, assim, eu, com todas as vênias aí, eu não entendo por que tinha uma discussão, porque eu acho que essa discussão é meio sem sentido. Infelizmente. Mas a gente precisa, talvez, colocar um artigo. Então, se for assim, Me parece que é isso. meio redundante para mim. Eu fiz recentemente uma que era um prédio que foi construído antes da lei da incorporação, Uhum, que era de um único proprietário que explorava a locação no centro de São Paulo. uhum. E aí a gente convenceu, era uma senhora já de idade, a transformar em condomínio edilício, porque daí ela Sim. poderia explorar melhor, aí Claro. poderia vender a unidade se ela Claro. quisesse separado. E a gente conseguiu instituir, entendeu? É uma Aqui, questão operacional, de organização. Mas mesmo. talvez tenha divergência de cartórios em outros A gente- estados, a a gente não gente conhece a tem realidade muitos nacional Brasil, sim, toda. sim. Então, vamos É. lembrar que nós não estamos só em Não, sim, o que eu quero só dizer é que eu não vejo nenhuma incompatibilidade. É uma coisa, outra coisa. Mas, enfim. Bom, Quer comentar, Rubinho? Não, acho que é isso mesmo, não vejo nenhum problema, não. tá. Então vamos para o artigo 1336 do projeto. Que é o Airbnb? E aí vamos para o parágrafo 1º. Nos condomínios residenciais, o condômino ou aqueles que usam sua unidade, salvo autorização expressa na convenção ou por deliberação assemblear, não poderão utilizá-la para fins de hospedagem atípica, seja por intermédio de plataformas digitais, seja por quaisquer outras modalidades de oferta. Uhum. Quem começa? Vou deixar o Rubens, que ele já tem opinião formada, eu tô formando a minha. Não, Eu não tenho gostaria uma nem de amiga, entrar a no minha eu quero ouvir a do mérito. Rubinho. Não, Qual é a nem de- entrar no mérito de quórum, não Tá. acho que não queria entrar nesse aspecto, porque o que eu acho em relação a esse dispositivo, que ele é muito prematuro e ele trata de um tema que não existe ainda, ou seja, Sim. primeiro hospedagem atípica, um código civil, trazer uma Uma regra tecnologia, atípica. né? Dando uma natureza. atípica que não existe, ou seja, tem lei que trata da hospedagem, agora o atípico é o quê? Então, E locação por curta temporada? Você gosta dessa expressão? eu acho que é mais simples de você identificar, porque curta é menor do que a temporada. Do que a temporada que- determinada. Sim. Mas assim, acho que esse nem é o grande debate, né? Tá. Eu acho que o grande debate é você antecipar algo que ainda não é pacificado. Se o dispositivo veio no projeto exatamente porque o STJ está assim decidindo, e o Uhum. próprio STJ tem uma divergência seríssima a respeito do tema,
Uhum. Você vai levar para o Código Civil algo que a jurisprudência no Brasil toda Uhum. é absolutamente divergente, né? Então Uhum. eu pessoalmente acho que esse é um dispositivo que deveria se aguardar. Uhum. Hoje tem o tema, que vai chegar o tema, Isso. Uhum. que é o 1443. 443. espera essa discussão, Uhum. né? Posso só Porque ler o tema? Porque daí eu dou a palavra para Não, não eu ia, ficar. na verdade, mais situar as pessoas que estão ouvindo na Tá. discussão. Quer dizer, bem eu, colocado, é verdade. eu, Gente, só para contar, nós temos 10 minutos. Tá Então, bom. acho que a gente vai conseguir falar desse tema e E, tudo e bem, acho que pelo menos a gente pode explorar porque eu achei esse um para tema eu também, interessante muito. que afeta a vida de todo mundo, Tá bom. Brasil afora. Então, o que eu, só para quem está ouvindo se situar, a gente tem hoje uma discussão, né? Imagina que eu tenho lá um prédio residencial e determinados condôminos começam a fazer essa locação de curta temporada reiteradamente, né? Porque é uma forma de oferir renda, né? Eficiente, uma forma Econômica, com certeza. econômica hoje em dia. Quer dizer, tem um apelo, né? Se não tivesse, a gente não estava aqui debatendo, então tem uma necessidade, tem um interesse. E aí existe uma discussão se você, condômino, precisa de uma autorização do condomínio, né, para fazer essa alocação via plataforma, ou basta, né, se não existe uma proibição, você está permitido. Então, basicamente preciso de uma autorização ou basta não estar proibido. E aí, a gente tem aí decisões controversas, a mais recente foi do STJ, da Nancy Andrighi, que qual é o fundamento dela? Ela fala, olha, se eu tenho um imóvel residencial, na hora que eu começo a fazer uma locação reiterada, eu desnaturo a destinação residencial e passo a ser ter uma destinação comercial, né? Claro, a gente não pode negar que, eventualmente, causa transtorno, né? Você tem um fluxo maior de pessoas, você tem ali, né, uma rotatividade maior, isso daí causa ali uma questão eventualmente de segurança, de transtornos e tudo mais. Então, especialmente em condomínios pequenos, né? Eu moro num condomínio de casas que são 13 casas. E a gente já teve uma situação dessa, e de fato causa um transtorno, porque todo mundo conhece quem mora ali, né? É muito pequenininho. Então eu acho que tem um ponto, e só que foi ali, se entendeu a tese da Nancy prevaleceu, dizendo que, portanto, já que haveria uma alteração da destinação, precisaria de uma aprovação, né, então, especificamente, precisaria de uma aprovação de 2/3, que é o quórum para mudança de destinação. O placar foi super apertado, foi 5-4, né, então, assim, o que demonstra que o tema não está maduro, e o Raul Araújo, na sequência, afetou para o que a gente chama de repetitivos, que é justamente para tentar criar ali um entendimento mais pacífico no tribunal. Então, que é o tema 1443. 43. Se você quiser dizer até o Eu que só quero diz exatamente voltar um o tema. pouquinho para dizer que a minoria, né, que foi voto vencido, Uhum. a divergência não se limitou a uma visão mais permissiva sobre o Airbnb. Ela tocou em uma questão constitucional mais profunda. O direito de propriedade, assegurado pelo artigo 5º, inciso 2º da Constituição, só admite restrições com amparo em lei ou em convenção. E aí, Isso- é esse gancho que eu queria pegar. Isso, que já seriam suficientes para coibir os abusos. Eu- Então, o princípio da legalidade está sendo ferido. Eu acho que assim, é bom a gente tratar desses casos que são muito assim candentes, que a gente consegue enxergar bem, porque eles revelam bem mais coisa, né? Uhum. Isso. Então, para mim, a opção legislativa é infeliz porque ela não é a única, tá, no código nesse sentido. Porque ela é parte do pressuposto de um microgerenciamento da vida privada. É o legislador querendo se meter muito dentro da sua casa. Uhum. E aí também você tem visões de mundo diferentes. Na minha visão do mundo, isso é incompatível com o que eu acredito. Eu acho que as pessoas têm que poder fazer o que elas quiserem dentro da casa delas e o Estado cuida da porta para fora. Uhum. Então, é muito simples, né? O seu condomínio de 13 casas, por exemplo, Luanda. Bom, todo mundo se conhece, então todo mundo se reúne e decide. Não queremos o Airbnb. Queremos, sim. E aí, vamos ver se o código é maioria ou 2/3, beleza, a lei até pode estabelecer isso, mas por decisão própria. Agora, eu compro um apartamento, tá escrito nada na convenção. Eu tomo essa cautela anterior. Vou antes de comprar e não tá escrito nada. Uhum. Aí agora, estou explorando o Airbnb, aí vai vir uma lei que vai me impedir. Eu só comprei aquele apartamento por isso. Então você tem uma série de situações. Eu, atualmente, nesse exato momento, estou morando num apartamento de Airbnb, que o meu apartamento que eu tenho está reformando. Uhum.
Eu tô achando bom? Não tô achando bom. Eu acho que tem Aham. vários transtornos, Aham. mas é a minha opinião pessoal. Claro, Agora, claro. vem o legislador e fala assim, não, dentro da sua casa pode isso, não pode aquilo outro. Então, me parece que tem uma intervenção demasiada a história de você proibir diretamente. Eu prefiro ficar deixar para a autonomia privada regular. Você pode estabelecer o quórum, eventualmente, pode ser mais brando ou menos Menos brando, brando. mas impor como é proibido, a não ser que seja permitido, é exatamente o oposto do que, na verdade, está na Constituição, né? Mas, No princípio da então, legalidade. mas ô Paulo, você não acha? Vamos pensar 5 minutos, tá? uma coisa aí, eu vou passar pro Rubinho. É uma coisa muito nova, né? Então, eu não permiti, na verdade. A gente não sabia. A convenção não regula porque simplesmente não existia. Hoje, as convenções que os prédios novos já têm que eventualmente regular. Por quê? Porque na hora que você vai comprar, é isso que você falou, tua experiência, não gostei, eu não quero ir para um prédio que tem Airbnb. Então, você vai buscar ali e ver se se é permitido ou não é permitido. Então, assim, eu também tô vendo um pouco pro lado do condômino que tá ali na sua casinha, tranquilo e tal, e ele não quer aquilo, né? E de repente ele tem você que concorda? se mover Mas você concorda para que, proibir. assim, quando surge uma coisa nova, a gente tem que se adaptar à mudança. E Sim. parte da adaptação à novidade é eu rejeitar a novidade. Mas eu Isso. preciso me manifestar, Isso, se entendeu? Porque o manifestar. problema é assim, senão tudo que é novo é proibido. Gente, e entendeu? o tema afetado, para passar a palavra para o Rubinho, é o seguinte: definir se a cláusula de destinação residencial prevista em convenção de condomínio é suficiente para impedir a alocação de unidades autônomas por curto período, por meio de plataformas digitais, independentemente de proibição expressa. Bom, eu tiraria desse tema plataformas digitais, porque primeiro se é Tanto faz, plataforma digital Digital ou não, tanto faz. faz. Exatamente. Aí eu vou lembrar só algumas coisas. Artigo 1335-1, é direito do condômino usar, fruir e dispor da sua unidade. 1336-4, conforme a sua destinação. E salvo se causar prejuízo, segurança, salubridade, babá. Então, o primeiro aspecto, o direito de propriedade no condomínio, ele já é conformado pela destinação. O entender destinação é que sempre me pareceu importante. Eu sempre defendi que mera destinação residencial não impedia. Eu sempre entendi assim. Agora, se a convenção fosse suficientemente restritiva, exclusivamente residencial, apenas para moradia, dado o conceito de residência, eu entendia que, de fato, poderia impedir, mas deveria fazer uma assembleia para que essa interpretação prevalecesse. Fosse ratificada. Exato, para não ter surpresa a respeito. Agora, se era residencial aberto, dependeria de alteração da convenção para restringir por 2/3. Então, a minha interpretação sempre foi um pouco contrária ao que o STJ acabou por decidir, né? O que vale dentro desse debate como um todo é que você não pode, como a Luda colocou, afetar a segurança, você não pode afetar o bom uso da propriedade, você não pode afetar o sossego das pessoas. Esse que é o jogo, que a gente tem que estabelecer, né? E aí vem um ponto que o STJ acaba sendo importante, Doron, que eu já pensei em contrário e hoje eu acho que faz sentido. Então, lá atrás, eu defendi muito a restrição do direito de uso de condôminos de áreas comuns isoladas em caso de inadimplemento. E até ganhei força em alguns tribunais, muitas citações no meu livro. Tá? Aí o STJ decidiu em sentido contrário, dizendo que não pode restringir. E aí, por que o STJ acaba trabalhando esses temas? Porque a gente tem um universo tão grande que se você criar alguma regra muito engessante, né? Você pode gerar abusividade. Né? Então, acho que esse que é o tema que a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? Para que o STJ tenha um olhar da sociedade como um todo, e não, como a gente falava há pouco, do nosso universo. Isso que é muito mais abrangente do que ele. Né? Sem dúvida. E aí é mais um tema para que a gente tenha oportunidade de estudar, de se aprimorar, de estar lá presente. Acho que é o que a gente cria no ambiente Secov, no ambiente das entidades, no próprio Ibradim, tão bem representado pelas duas capitãs, é o que é de mais qualificado para orientar a magistratura. Eu acho que é uma grande oportunidade para que estejamos mais uma vez
participando ou de audiência pública ou atuando como amicus curiae para Uhum. trazer um debate qualificado, que é onde o STJ deveria efetivamente Atuar. atuar, né. Uhum. Das próprias jornadas, eu vou te dizer. As jornadas Então, não as deixam de ser um jornadas, sim. ambiente Uhum. para a gente propor esses temas, discutir esses temas de maneira qualificada, né? A gente acabou de sair das últimas jornadas, Uhum. teve discussões super importantes. Teve super alguma interessantes. no que tange a alocação por curta temporada? Eu acho que teve, eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano, não foi aprovado o enunciado. Eu acho que ele era na linha da proposta do PL e ele acabou rejeitado, mas eu posso estar enganado, eu não tenho Uhum. certeza, Uhum. preciso Depois a conferir. gente descobre. Mas Eu que só houve. eu só acho uma coisa, na linha do Rubinho, eu acho que o tema é muito recente para ir para um Código Civil, né, o Código Civil a gente imagina que são questões mais estáveis, mais de longo prazo, mais sedimentadas, acho que é muito Muito, novo, muito. muito E novo. aí vem esse debate, né, que é até curioso. Bom, primeiro que não devia ter ido, Uhum. já que não tinha um entendimento pacificado. Classificado, sim, Aí veio o tema, é óbvio que você tem que recuar. Só que claro. depois, o que pode acontecer? Se o tema não atender ao mercado, o Sim. overruling, você muda uma lei. É, Gente, é. olha, nós temos Olha, mais um olha o minuto. risco Você da quer... que a gente tem hoje de insegurança Vai jurídica. dividir isso, vai É. ficar, né, que é um mal do nosso país, infelizmente. É isso. Vocês não estão me obedecendo. Nós temos só mais um minuto. Fala, Luanda, presidente. você... das palavras finais? Não, eu queria só, primeiro, obviamente, agradecer e falar que é um prazer sempre ficar debatendo com vocês. Eu acho que a reforma do Código Civil, ela é uma oportunidade, né? Eu acho que tem muitas coisas ruins, claro, que precisam ser melhoradas, mas eu acho que é uma oportunidade de a gente debater e eu acho que tem coisas ali que valem a pena a gente investir e tudo mais. Então, um pouco na linha do Doron, eu acho que não se fechar, né? Mas sim se aprofundar. Eu acho que é essa a mensagem. Rubinho? É sempre oportunidade de estudar, né? De estudar, De qualquer exatamente. maneira, a Isso. gente tem a oportunidade de estudar, de Se Isso. reunir, né? debater, refletir, reunir também. E se quem sou eu para... Não sou legislativo, não sou nada disso, mas, a meu ver, uma reforma dessa magnitude, ela deveria ser feita de uma forma não apenas mais tranquila, mas também Fatiado. fatiada. Você não poderia fazer tudo de uma vez. A gente tem um código que está ainda se consolidando, a gente está aprendendo sobre ele. Tem matérias que até agora não tem uma interpretação tranquila. Então, a gente deveria pegar, a meu ver, partes que estão mais superadas, como família e sucessões. Vamos trabalhar isso, herança digital. Uhum. Trabalha o que é realmente mais impactante na vida das pessoas. Depois a gente vai trabalhando os outros temas. Uhum. Então, acho que isso seria muito positivo se nós pudéssemos ter um pouco mais de calma para E antes de... evoluir pelos temas mais difíceis. Desculpa, Rubinho. Eu quero dar a palavra final ao Paulo, mas eu quero agradecer a Moira pelo convite, né? Que nós estamos aqui. Muito bem Porque colocado. ela nos convidou, parabenizar pelo evento, pelo Enacom. É o 22º? 22º. A Moira é nossa amiga querida, mas fez aqui um evento Não, espetacular. excelente, espetacular. E quero parabenizar você, Paulo, pela tua disposição para lutar, né, por ideais que nos beneficiam. Então, o Paulo tem feito esse trabalho junto ao Senado, né, Paulo? Tem ido semanalmente para Brasília. O Secov, né, está à frente desse projeto. E você tem tido muito êxito. Então, eu conheço o Paulo há 15 anos, ele é um menino brilhante, e então, assim, queria em público te parabenizar pelo trabalho. Fico muito feliz, principalmente pelo menino, a parte que eu mais gostei. Eu também achei. Lu, bom, a gente se conhece há muito tempo, então você é suspeita, vamos colocar assim. Mas, de fato, o que eu queria colocar como fala final, primeiro agradecer a Moira tem sido uma parceira muito importante, né? A gente conhece as pessoas na hora que as lutas são difíceis, né? E o Secov é um desses parceiros nessa luta, que é uma luta que a gente sabe que é uma luta muito grande, como o Rubens acabou de colocar. Nós vamos estar discutindo temas que vão desde do conceito de quando começa a personalidade, Uhum. né? Então, se o nascituro, se o óvulo fecundado, e é uma discussão sobre o poder do síndico no condomínio. Você percebe que são realidades absolutamente diversas, né? Uhum. Quem falou isso muito bem numa última audiência que a gente teve no Senado foi o professor Marcelo Guedes Nunes, da PUC, né? Uhum. Ele falou, olha, não é assim que faz política pública. Política pública você discute em
com especialistas em nichos específicos, pensando em nichos específicos. Você não faz uma mega discussão com um monte de gente de multi-área, porque isso não costuma dar certo. A experiência internacional mostra que não é esse o jeito. E aqui, claramente, nós estamos fazendo política pública. Airbnb, de um jeito ou de outro, se nós vamos incentivar ou não vamos incentivar esse mercado. Né? Então, qual é o foro adequado para essa discussão? É aqui. O foro adequado é junto aos agentes do mercado imobiliário, é junto aos gestores de condomínio, é junto aos próprios condôminos, as pessoas que vivem isso, e aí colher impressões, entender direito e fazer isso em um processo em que você efetivamente considere. Então, talvez uma crítica que tem sido feita, por mim, inclusive, à reforma, é que ela, embora tenha lá os 43 juristas que se dedicaram, é verdade, as pessoas também pararam a vida deles para fazer aquilo e fizeram o melhor que puderam no tempo que tinha, ninguém tem dúvida disso, mas que nos parece que não seja suficiente. Foi talvez um bom pontapé inicial, vamos dizer assim. Mas a gente precisa olhar para isso, e eu sou partidário da ideia do Rubens. Me parece que faz muito mais sentido a gente ter comissões temáticas para discutir, porque mesmo dentro dos direitos reais, a realidade do imóvel rural e a realidade do imóvel urbano, para ficar só no completamente direito diferente. imobiliário, não estou indo nem para bens móveis, é tão diferente que, eventualmente, o que pensa o Ministério da Agricultura ou a sociedade rural brasileira não vai bater com o que pensa o Secov ou o que pensa a Abrainc. Então, são muitos interesses, muitas situações, e que é um código que vale para o Brasil inteiro. A nossa discussão aqui mostrou isso. Às vezes a gente não tem a percepção do problema. Ou às vezes a gente acha que é um mega problema e o resto do Brasil está achando, mas isso é um problema de São Paulo, né? Isso é um problema da Faria Lima e assim por diante. Então, acho que é isso. A gente vai ter que rodar, amadurecer, mas tem um mérito, né? A gente não pode deixar de falar. Se não fosse pela reforma, a gente não estava aqui debatendo direito. Exatamente, por isso eu quero agradecer a todos. Estudando o assunto. Exatamente. Exatamente. Então, a gente vai encerrar o nosso painel. Painel não, nosso podcast. É chique, né? Obrigada, Moira. Obrigada, Secov. Meninos, Paulo, Rubinho e Luanda, um prazer estar com vocês. Valeu. Obrigado. Bom, tchau. Obrigado.